no ano de 1837 que o jovem italiano Giuseppe Maria Garibaldi chegou à província de São Pedro do Rio Grande e foi visitar na cadeia o líder farroupilha Bento Gonçalves, que estava preso pelos imperiais por ter sido escolhido presidente da República Rio-Grandense que queria se separar do Brasil. Giuseppe Garibaldi tinha 30 anos e havia sido condenado à morte na Itália por ter participado de uma insurreição em Gênova, que queria a unificação do país. Como a revolta deu errado, ele adotou um nome falso e foi ser marinheiro no Mediterrâneo até decidir vir para o Brasil. Quando visitou Bento Gonçalves, Garibaldi se disse cansado de arrastar uma existência inútil e pediu uma carta de corso, que era uma autorização do tipo pirata para atacar e pilhar navios do governo imperial, que era o governo inimigo. Foi dessa forma que o futuro general italiano e herói da guerra da unificação da Itália entrou na história farroupilha e acabou envolvido na história do sul do Brasil. Antes de continuar, e para dar uma ideia da importância que o chamado herói dos dois mundos adquiriu na Europa de seu tempo, vale citar a visita que o agora general italiano Giuseppe Garibaldi foi convidado a fazer a Londres em 1864. Já famoso e respeitado, especialmente depois de ter reunificado a Itália, o que ocorreu em 1861, Garibaldi foi recebido por uma multidão como nunca se tinha visto na capital londrina. Basta dizer que a carruagem que transportava o general precisou de 5 horas para percorrer a distância de 4 quilômetros entre a estação ferroviária de Nine Elms e a residência Lancaster, onde era o convidado de honra do duque e da duquesa de Sutherland. Em 1837, ao chegar no Brasil, Garibaldi se encantou com a nossa natureza e especialmente com as esplêndidas araucárias das nossas matas. Relatou em suas memórias que só quem já viu as imensas florestas que cobrem os cimos do espinhaço com seus pinheiros seculares, que parecem destinados a sustentar o céu, e são as colunas desse esplêndido templo da natureza, podem delas fazer uma ideia. Na visita ao presidente Farroupilha, Garibaldi recebeu também a incumbência de circunscrever o bloqueio ao porto do Rio Grande. Depois de aprisionar um navio imperial e sua carga, Garibaldi percebeu que ações isoladas, como corsário, não iriam compensar a falta de um porto. O que os farrapos precisavam mesmo era de uma saída para o mar. A essa altura, no delta do rio Camaquã, existiam alguns galpões de uma velha charqueada. Ali Garibaldi fez construir embarcações de fundo chato para controlar a Lagoa dos Patos, um imenso corpo de água com 260 quilômetros de comprimento e 60 quilômetros de largura em seu ponto mais largo. Sua principal característica, porém, é que as águas são pouco profundas. Tem, em média, 3 metros de profundidade. E, além de rasa, a lagoa tem muitos bancos de areia, de modo que os navios do Império não podiam navegar ali sem o risco de encalharem. A organização do estaleiro foi entregue a John Griggs, o João Grandão, o marinheiro irlandês que juntou-se aos revoltosos. Era homem de grande estatura, corpulento e imensamente forte. Estava sempre bem-humorado e era um incorrigível otimista. Ainda assim, sem conhecer a carpintaria naval e com os poucos meios de que dispunha, não podia fazer grande coisa. João Grandão soube de Luigi Carniglia, um mestre italiano carpinteiro naval, estabelecido no Uruguai. Garibaldi conseguiu a ajuda de seu compatriota, que veio com suas ferramentas e uma equipe de profissionais tarimbados. Trabalhando dia e noite,
Em 2 meses, conseguiram construir 2 veleiros lanchões. O maior com 18 toneladas, era o Rio Pardo, e o menor, o segundo lanchão, 12 toneladas, era o Ceival. No começo de maio de 1839, os barcos circularam pela Lagoa dos Patos à procura de presas. Na altura de Cristóvão Pereira, deram com a sumaca mineira, que se rendeu após um único tiro. Em resposta, os imperiais mandaram 4 navios de guerra caçar os 2 lanchões farroupilhas. Os rebeldes se sentiram acossados, mas logo descobriram um meio de se safar. Seus lanchões eram mais leves, rápidos e manobráveis. Além disso, os marinheiros rebeldes conheciam bem a lagoa e reconheciam os bancos de areia. Quando eram perseguidos pelos navios imperiais, se dirigiam a um banco de areia próximo e avançavam até o lanchão encalhar. Assim que ficavam presos na areia, o comandante gritava com toda a força: "Água, patos!" Dada a ordem, todos a bordo pulavam na água, inclusive Garibaldi. Enquanto alguns puxavam com cordas, os demais empurravam o barco de fundo chato sobre a areia, de modo a cruzarem para o outro lado. De volta na água, todos reembarcavam e impulsionavam o barco, usando inclusive varas que se apoiavam no leito do lago. Daí que rapidamente se safavam, e os pesados navios da Marinha Imperial ficavam literalmente observando impotentes a artimanha dos rebeldes. Acontece que essas escaramuças náuticas podiam ser bastante divertidas, mas traziam poucos resultados práticos. Garibaldi então sugeriu ao governo Farroupilha que tomasse a cidade de Laguna, em Santa Catarina, e por lá conseguissem o tão necessário acesso ao mar. Mas como atacar Laguna se toda a marinha dos farrapos se resumia aos 2 lanchões que estavam presos na Lagoa dos Patos? Garibaldi explicou sua ideia. Os 2 barcos deveriam seguir por terra os 80 quilômetros até Tramandaí e lá entrar no Rio Tubarão, descer por ele e atacar Laguna pela retaguarda. Para fazer a ideia funcionar, era preciso colocá-lo sobre rodas. Então fizeram 2 enormes carretas, cada uma com 4 rodas imensas que mediam 3,20 metros de diâmetro. Para puxar todo aquele peso, os revolucionários conseguiram pela região cerca de 200 bois de canga, que puxavam em duplas 2 a 2. Finalmente, foi com grande alegria e grande estardalhaço que começou a incrível jornada de levar por terra os barcos farroupilhas. Imagine o espanto daquela gente ao ver aqueles 2 veleiros completos, com seus mastros projetando-se para o céu, navegando em plena Campina Verde dos Campos Gaúchos. Era um espetáculo de dimensões épicas, que incluía o alarido de cavaleiros, a algazarra dos condutores e a constante necessidade de improvisar pranchas para evitar que as rodas encalhassem no terreno, afundassem numa área que estava alagada. Enfim, foram 6 dias para chegar ao destino, abaixo de chuvas torrenciais, e precisando vencer um terreno alagado, metro a metro. Ao chegar, foi preciso mais 3 dias de trabalho para preparar os barcos. E por cruel ironia do destino, mal os barcos entraram na água, soprou um fortíssimo vento pampeiro, que pegou todos de surpresa, e afundou o Rio Pardo. Agora, só sobrava o Ceival. Por sorte, navegando o rio abaixo, encontraram e apresaram o lanchão lagunense, que vinha subindo o rio. O novo lanchão não se comparava ao barco perdido, mas era um reforço muito bem-vindo. Ao chegarem em Laguna, viram que a Marinha Imperial estava bem instalada e bem equipada. Contava com diversas embarcações armadas e tinha sentinelas posicionadas no alto do Morro da Glória. Todos eles, barcos e vigilantes, atentos à entrada da barra pelo lado do mar. Por sorte, não havia sentinelas voltadas para o Rio Tubarão. Afinal, ninguém poderia imaginar um ataque pela retaguarda. No entanto,
De repente, no dia 22 de outubro, coisas inesperadas começaram a acontecer. O barco catarinense, que estava posicionado para defender a entrada do mar, sofreu um ataque de surpresa pela popa. O comandante José de Jesus, vendo que perderiam o navio, mandou que os marinheiros pusessem fogo na embarcação e fugissem para a terra. O comandante imperial ordenou aos demais barcos que saíssem para o mar aberto, porém a escuna Itaparica e o lanchão Santana não conseguiram escapar e acabaram encalhados. O problema para Garibaldi, porém, é que a escuna Cometa conseguiu sair para o mar e certamente ela levaria a notícia da queda de Laguna aos imperiais. E era certo que logo eles viriam com todas as forças. Então os farrapos buscaram se preparar dentro de suas limitações. Foi nesse interregno que Garibaldi estava a bordo da escuna Itaparica e seguia com uma luneta as casas da Barra de Laguna, observou em terra um grupo de moças e viu em meio delas uma donzela que se distinguia pelo porte e beleza, e que num átimo atraiu sua atenção. De imediato, fez descer um escaler e remou como um alucinado até a margem. Mas uma vez em terra, correu até o local onde tinha visto a moça, porém não mais a encontrou. Suspirou desolado e perdeu a esperança de encontrá-la. Mas o Cupido tem lá suas artimanhas. Mais tarde, um morador local o convidou para ir até sua casa para um café. Garibaldi aceitou e, ao entrar nessa casa, se deparou com a jovem que tanto o encantara ao vê-la pela luneta. Em suas memórias, Garibaldi conta seu encontro com Anita. E a primeira pessoa que se aproximou era aquela cujo aspecto me tinha feito desembarcar. Era Anita, a mãe de meus filhos, a companhia de minha vida, na boa e na má fortuna. A mulher cuja coragem desejei ter tantas vezes. Ficamos ambos estáticos e silenciosos, olhando-nos reciprocamente, como duas pessoas que não se vissem pela primeira vez e que buscam na aproximação alguma coisa como uma reminiscência. A saudei. Ele disse: "Tu deves ser minha." Eu falava pouco português e articulei as provocantes palavras em italiano. Contudo, fui magnético na minha insolência. Havia atado um nó, decretado uma sentença que somente a morte poderia desfazer. Eu tinha encontrado um tesouro proibido, mas um tesouro de grande valor. A jovem Ana Maria de Jesus Ribeiro, que viria a ser mais conhecida como Anita Garibaldi, e se converteria na heroína dos dois mundos por ter lutado ao lado dos Farroupilhas e depois pela unificação da Itália, estava com 18 anos. Giuseppe Garibaldi estava, na época, com 32 anos de idade. A jovem aceitou unir-se a Garibaldi e recebeu seu batismo de fogo já na Batalha Naval de Laguna. A Armada Imperial, como previsto, chegou com força avassaladora e a Marinha dos Farroupilhas foi simplesmente trucidada. Anita entrou nessa batalha sem temer pela própria vida e, num frágil bote a remo, cruzou diversas vezes a área de combate, levando munições a Garibaldi. Vendo a situação perdida, Canabarro, o comandante Farroupilha, ordenou a retirada e, dias depois, enviou Garibaldi no rumo oeste com a difícil missão de subir a Serra Geral e tentar recuperar Lages, que havia voltado para as mãos dos imperiais. Na retomada de Lages, Garibaldi viveu sua primeira experiência de combate como cavaleiro. Sua professora foi Anita, aquela moça encantadora que agora era sua companheira inseparável. Anita, que era uma amazona de grande traquejo, teve em Garibaldi um aluno talentoso e aplicado.
Sobre seu aluno de equitação, escreveu ela para sua irmã e confidente. Querida irmã, pela primeira vez eu o via em ação a cavalo. Felizmente, ele aproveitou bem as minhas aulas de equitação. Eu não conseguia tirar os olhos de cima dele, cheia de admiração pelo modo como conseguia prever os movimentos dos adversários. Era tão bom nisso que conseguia mandar os seus homens para os lugares certos, surpreendendo a todos com a rapidez de suas ações, e indo de um lugar para outro com muita velocidade, deslocando-se sem parar, como um perfeito guerrilheiro. Registra a história que naquele memorável dia 14 de dezembro de 1839, 500 soldados republicanos, entre os quais lutou a destemida Anita Garibaldi, enfrentaram e derrotaram os 2.000 soldados imperiais comandados pelo brigadeiro Xavier da Cunha. 4 dias depois, em 18 de dezembro, Garibaldi, Anita, Rossetti e Teixeira Nunes, com seus farroupilhas, entraram triunfalmente em Lages e ali reinstalaram os comandos militares e o governo da recém-proclamada República Catarinense. Anita e Garibaldi desfrutaram então alguns dias de paz e tranquilidade e cultivaram o amor que sentiam um pelo outro. Em meio às paixões políticas e à emoção das conquistas, viveram com enlevo momentos de mútuo abandono como só o amor conhece. Aqueles dias de romance e ternura, ambos iriam lembrar para sempre. Por coincidência, Anita era originária de uma família de Lages, e ali ainda vivia seu tio Antônio, que os acolheu afetuosamente em sua casa. Hospedaram-se e puderam compartilhar o mesmo teto pela primeira vez. Anita escreveu para sua irmã: nos dias que se seguiram àquela luta, chegamos a Lages sem maiores dificuldades e fomos acolhidos alegremente pela família e pelos amigos. Já encontramos uma casinha bonita, toda de madeira. Não consigo acreditar que estou vivendo sozinha com José e estamos muito felizes. Rimos e brincamos de donos de casa quando os nossos amigos vêm nos visitar. Tio Antônio e José logo simpatizaram um com o outro. Quando eles se encontram, passam horas discutindo sobre a liberdade dos povos. Mas devo confessar que às vezes começo a duvidar que um dia o mundo será realmente diferente. Talvez ele melhore para os nossos filhos. Pelo menos é o que espero. Mas o tempo passa e tudo fica como antes. Evito dizer isso aos nossos fervorosos sonhadores, que por mais que discutam, não sabem dizer por quanto tempo resistiremos em Lages. As patrulhas falam de tropas inimigas. Organizam-se várias expedições e com certeza José vai ter que patrulhar nos próximos dias e eu vou com ele. Ficou decidido que ficarei encarregada de reabastecer as tropas de munições, o que me parece uma tarefa útil. Anita deixara um casamento de conveniência e uma vida de mediocridades para fazer parte das grandes lutas do mundo de seu tempo. E o destino lhe dera o companheiro a que fora destinado pelas estrelas. Sem pensar por quanto tempo a felicidade lhe seria pródiga, vivia momentos de arrebatamento indizíveis. O Natal chegou e Anita e Giuseppe comemoraram juntos pela primeira vez a grande festa da cristandade. A Missa do Galo, em 24 de dezembro de 1839, foi um momento de profundas emoções para ambos, e ainda mais para Anita, que aos 18 anos via desabrochar a grande paixão a qual entregava sua vida sem medos e sem reservas. A igreja, na vila de Lages, estava enfeitada com um presépio que tinha uma manjedoura como a contada no Evangelho. À noite, a cena era iluminada por lamparinas que bruxuleavam inquietas, como os corações do casal que as observava no centro. O bombino Jesus, esculpido em madeira, tinha os braços abertos, um sorriso angelical e as faces rosadas. Envolto com musgos e ramos de pinheiro, pouco parecia se importar com a modéstia de seu berço.
E ali, embevecido, o casal esqueceu o tempo. E ali ficou de mãos dadas, se deixando encantar por aquela atmosfera de fé e esperança que os unia ainda mais. Um sentimento de carinho sem limites os amalgamava em um amor maior que a vida, enquanto fortalecia seus sonhos para um futuro que desvendariam juntos. Subitamente, fazendo ecoar sua voz de tenor limpa e cristalina naquela pequena igreja de Lages, Garibaldi principiou a cantar a mais linda e a mais italiana das músicas de Natal, Tu scendi dalle stelle, uma canção natalina de simbolismo incomparável, que unificava seu país pelo inexcedível amor a Gesù Bambino, ainda antes que a Itália tivesse se unido politicamente. Como presente de Natal, Teixeira Nunes, o comandante Farroupilha, deu a Anita um vestido de musselina, um chale de seda, sapatos de marroquim e um chapéu da moda. Garibaldi ganhou um poncho claro, ricamente trabalhado. Dias depois, a luta recomeçava, tão dura, encarniçada e angustiante como antes. Garibaldi e Anita continuaram vencendo 1000 entreveros pelas plagas do Sul nos 3 anos seguintes, de 1839 a 1841. Ano em que Garibaldi despediu-se dos Farroupilhas e, ao lado de Anita e de seu pequeno Menotti, seguiu para viver o extenso caminho de conquistas que ainda lhe reservava o destino. Para saber mais sobre o conteúdo do livro Goiôen, O Caminho e o Tempo, vou apresentar neste canal um punhado de causos e histórias ligados à conquista do Alto Uruguai Gaúcho e das regiões dos oestes de Santa Catarina e do Paraná, a região que forma hoje o rico oeste fértil brasileiro. E se você tiver fôlego para uma maratona de 900 páginas de leitura sobre fatos e histórias de um tempo que merece ser lembrado, Goiôen, O Caminho e o Tempo, da editora Viseu, é uma boa pedida. Muito obrigado.